Olá, meus amigos, bem-vindos à programação Língua Portuguesa no canal 49. Este é o programa Os Portugueses do Val, mais uma vez na vossa companhia e hoje com mais um convidado para falarmos das vivências portuguesas em terras americanas e mais concretamente aqui no vastíssimo Val de São Joaquim. Já aqui esteve no canal 49, num dos nossos teletones, já aqui cantou. É uma pessoa subejamente conhecida da nossa comunidade, não só da cantoria, mas sobretudo da cantoria, mas também da rádio, do apoio à comunidade, e vamos falar com ele nos próximos 30 minutos, embora esta conversa deveria ser de 1 hora ou 2, mas o nosso tempo é limitado. Vital Marcelino, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Os Portugueses no Vale e ao canal 49 mais uma vez. Boa tarde e obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Falha o convite por ser tarde demais, mas agora que estás reformado e eu também semi-reformado, temos que marcar mais encontros desses, pelo menos 2 ou 3 vezes no ano. Tens uma vida fascinante e vamos começar precisamente pela cantoria. Sei que ainda continuas a cantar, talvez não com a mesma frequência. A frequência que gostarias, mas continuas a cantar e tens sido e foste um dos pioneiros na cantoria aqui na Califórnia. Como é que te veio esse gosto pelas cantigas? Já dos Açores? Eu comecei a cantar quando de criança. Sim, claro. porque vem mais de família. Uhum. Meus pais e minhas irmãs, meus irmãos, especialmente os mais velhos, que havia uma diferença muito grande de idade, 22 anos de diferença dos mais velhos. E eles tocavam viola, aquela viola da terra. Naqueles bailes, meu pai fazia em casa aqueles bailes, depois da matança de porco, fazia os bailes, no tempo das crameiras de lã, faziam os bailes. Eu, de criança, fui acompanhando isso, ia cantando à viola, naquelas modas que havia antigamente, como o empar de mãe, o fado corrido, o pezinho, mas já tinha sempre a tendência do improviso, de improvisar. Só é que não tinha a autorização do meu irmão, que não era o mais velho, mas era o outro que estava ao comando da família, não me deixava cantar nos textos do Espírito Santo, que em São Jorge, claro, como sabe, é quase uma identidade terceira. Exatamente. Os textos do Espírito Santo canta-se antes de rezarem o texto, juntam-se rapazes e raparigas, jogam jogos e cantam, fazem cantigas, mas aquelas cantigas antigas e piadas, e eu sempre dava uma resposta já de improviso. Mas meu irmão não dava nessa altura, eu pensava, mas meu irmão não me deixava cantar. Acontece é que meu irmão não foi ao terço de um tio meu que tinha feito essa festa e eu cantei. Tinha talvez 9 anos e uma cantiga mais velha que a Sé de Braga, que não fazia até muito sentido, que eu ouvia alguém que era relacionada às meninas de São Jorge. Que não tem ofensa, mas claro, a cantiga era assim: a ladeira das manadas é de subir e descer, estas meninas de agora só vão levar e trazer. Quer dizer, claro, isso era uma cantiga que eles tinham antigamente. Claro. E depois isso começou. A partir daí comecei a cantar nos terços, depois fui para o Pico, faz parte dos temas, depois fui para o Pico. Quando fui para o Pico eu comecei a cantar num restaurante do Serafim Aldeia. Talvez eu tinha uns 15 a 6 anos. E ele tinha um senhor chamado Mestre Gil, da Graciosa, que tocava muito bem viola da terra, tocava como fosse uma desgarrada, mesmo na viola, e cantava, dizia umas cantigas. E aí começou já a cantar, dizer umas cantigas no fado, que eu não acertava com o compasso, dentro da moda de charrua, das cantigas ao desafio. Claro. Tive uma dificuldade terrível. Depois fui para a tropa, cantou-se na brincadeira, com rapazes de quase todas as ilhas. Não foi? Estive no ultramar, estive em Angola, estive em 17, fui no continente, 6 meses, e depois fui para o ultramar. No regressar do ultramar, também, a vinda para aqui parti de um texto do Espírito Santo e das cantigas. Pareceu uma rapariga americana, eu encontrei essa rapariga americana num texto do Espírito Santo. Estava em São Jorge. Em São Jorge, que ela tinha ido de visita daqui. Uma prima do Miguel de Canto e Castro, do teu amigo. Do nosso amigo, para ser bem claro. E depois acontece é que, nessas cantigas, eu vim para a América. Mais tarde, eu não conhecia o Adelino Toledo. Nem conhecia o Dimas, mas acontece que o Dimas namora uma sobrinha minha, com quem é casado, e com quem casou mais tarde, e a minha irmã me convidou para ir à casa de um primo meu
para ouvir o Adelino cantar com o Ivaristo, que está no livro dos cantadores, que o Liduino escreveu. E eu aproveitei e fui. Fomos lá ouvir a cantoria, mas nunca pensei que ia cantar. Porque eu cantava era na leitaria, quando estava a tomar conta da leitaria, a fazer trabalhos, era cantar sem ter o outro parceiro. O imaginava e fazia cantigas. Claro. Caldeadas, mas aquilo Pois. chegava. Depois apareceu lá em casa do meu primo, estava um Raimundo Rocha, de Tracy, que dizia umas cantigas. E aí eu cantei com ele. Portanto, aí foi o caminho aberto para as cantigas ao desafio. Porque conheci o Adelino precisava de um parceiro para ensaiar, claro. E depois dava ao vitão. Quando foi a entrega abrir as ofertas do casamento depois de minha sobrinha, fizeram uma cantoria em casa da mãe do Adelino e então eu cantei com o Adelino. E depois, a partir daí, começámos a cantar mais vezes. Nas festas portuguesas? Não, nas festas portuguesas foi depois. Sim. Isto é em casa, os dois. Que eu não acertava, e ainda hoje tem falhas, mas naquela altura era terrível para acompanhar a viola. Esquecia-me o que é que tinha pensado só por causa do compasso de cantar a viola. Claro. E depois o Adelino foi-me dizendo, homem, esquece. E eu disse, mas esquece-te a viola, se te acompanha, se tu quiser, canta a tua cantiga e eles se acompanham, porque é de acompanhamento. E depois o Adelino marcou uma cantoria em Livingston, foi a primeira cantoria em público. O marcou com o José Fernandes e eu cantei com o João Retornado. E foi a primeira cantoria em público. A partir daí, depois foi portas abertas para as cantorias, como não havia, senão a cantoria em Gastine e algumas em Los Angeles, porque só havia o Alberto e o Manuel Sousa em Los Angeles. Depois apareceu o Vital e o Adelino. Nós começámos com esses bodes de leite em todo o lado, com que a gente fazia de todas as maneiras. A gente tentava para a gente trazer os dois de lá e para não ser só dois a cantar o pezinho e formar essas festas. É o que resultou, que é o que nós temos hoje em dia, porque eu sinto-me bem, ter pessoas que continuam e que pessoas novas que continuam a manter esta tradição, não desprezando aqueles do passado, mas sim dando mais valor ao que é o improviso. E eu dou uma força muito grande às pessoas que entendem o que é uma cantiga e que a passam da parte oral para a parte escrita. É muito importante. Porque o Charrua disse que, isto é uma frase dele, que nunca havia enganos enquanto não houve ratoeiras. Ele queria se referir às ratoeiras que eram os gravadores. Claro. Portanto, ninguém se enganava porque ninguém gravava. Claro. Na verdade, também tem uma boa recordação do Charrua no Pico dos Padres. Cantaste com ele? Estive junto com ele, fui para cantar com ele, mas depois não aconteceu. Um caso que não vale a pena falar, porque ele estava já velhinho. Mas junto chato. Com ele cantou, foi com o Manuel dos Santos e o Alberto cantou com a Waterloo e eu cantei com o Adelino, no Pico dos Padres. Quando a última vez que ele veio aqui, ele deu-me um abraço à saída do palco e ele disse, rapaz, tu vais ouvir muitas coisas, eles vão dizer muitas coisas, uns que gostam, outros que não gostam. Mas tu nunca vires a cara a nada e tu não pares. Tu continua. Quer dizer, isto foi uma conversa, eu até tenho uma fotografia dele nesse dia. E foi uma pessoa que a gente... Era um grande cantador, mal criado muitas vezes, mas um grande cantador. Eu não me recordo... O improviso é assim. Claro. Eu concordo que vai da educação e também vai de quem escuta. Sim. Porque a plateia é muito importante para um cantador. Claro que ele é um homem... O João Soares foi um grande cantador. Exato. Eu cantei com o João Soares, praticamente ninguém queria cantar com ele. Eu fui o bate-bate de João Soares em todo o lado. Mas o João Soares cantava comigo. O João Soares não ia para a porcaria diretamente. Claro. Dava-lhe a corda e depois puxava a corda atrás. Agora, se forem a deixar tudo, ia atrás do povo, quem vai atrás do povo, as coisas acontecem. Eu tenho esta história célebre, eu gosto muito do improviso, mas obviamente não sei cantar, nem improvisar, nem seguir a viola, e não me recordo de nem poesia, nem nada, eu sou terrível para essas coisas. Mas já aconteceu aqui em Tolar, numa das últimas cantorias que o Charrua fez com a Waterloo, já com a sua idade, e ela teve uma cena desagradável, ela tocou num assunto que ele não gostava e ela começou a chorar e saiu do palco. E os senhores, na altura, o senhor Labandeira, que tocava... Tocou para mim. Que tocava viola,
o Sr. Lavandeira e mais outros senhores pararam, obviamente, e ele olha para trás e disse, mas alguém disse aos senhores que a cantoria tinha parado. E eles recomeçaram a cantar de novo, e ele disse esta cantiga, que é a única cantiga que eu me lembro. Ao povo da minha terra, da terceira do Charrua, toda a cabra berra quando não vence a sua. Muito obrigado e boa noite. E foi-se embora. O Charrua... Foi a única cantiga, essa e uma outra, mas esta é que eu me recordo, porque eu tinha talvez não sei quantos anos, era jovem, mas eu jamais me recordo. Sabe que as cantigas... mais me esqueço disso, não é? Sabe bem que as cantigas do desafio hoje foram mais longe a partir da escrita. Claro. O conhecimento não foi só o que nós cantamos. Claro. Porque um livro vai muito mais depressa que um cantador que vai se deslocar às outras ilhas. Claro. E é bom que esse registro fique, não é? Porque as cantorias, as palavras levam-as ao vento, não é como se diz, e depois muita gente não se lembra do que cantaste a semana passada, não é? E há pessoas que vão... Por exemplo, eu acho que estamos mais ricos nas pessoas que estão a cantar. Os novos que vêm para cantar vêm mudar para uma nova geração de um século diferente, porque nós começámos no século XX e já estamos no século XXI. Portanto, tive o prazer de passar estas coisas e de apreciar quem canta. Claro. Eu não julgo cantadores, daqueles que estão a cantar. Agora, acho que eles estão a fazer tudo bem enquanto não tratem mal as outras pessoas. Claro. O povo é que está, a audiência é mais fraca. Pois. Há mais cantadores, mais poesia, mais conhecimentos, pessoas têm mais conhecimentos. Claro. Mas na parte do povo ainda tem muita gente que, dos que ficaram atrás, que vão atrás da brincadeira e de coisa que não é bem o que é o fundo das cantigas. Claro. Mas isto nunca vai parar. E é bom continuar, não importa a maneira. Interessa é que eu acho que um cantador que vai cantar com outra pessoa devia e faz, eu creio que a maior parte deles, porque aquilo é tudo improviso, vão cantar para o povo. Claro. Não vão cantar para o companheiro que está do lado. Porque se for assuntos do companheiro que está do lado, ele faz 2 ou 3 cantorias, já não tem mais, porque não tem parceiro para acompanhar a cantoria. Claro. Vamos falar portanto, da cantoria, o Vital Marcelino da cantoria, o cantador, o improvisador, mas o Vital Marcelino também da rádio. Há quanto tempo estás na rádio? Eu estou na rádio já há quase 40 anos. Eu estou na rádio desde 1981. Há quase 40 anos. Yeah. E como é que começaste na QLBS, como muita gente também foi? Incentivado por Miguel do Country Castro. Nessa altura, meu primo. Sim. E ainda continuamos a ser os amigos. Claro. Sabe que ele começa o programa, eu é que começo o programa para ele. Exato. Eu é que passo a bola. Neste momento e fiz muita força para nós nos juntarmos todos. Uhum. Porque eu fui o primeiro a ir para a segunda rádio, para esta rádio que estamos agora, o João Manuel Dias. E sempre eu fiz força para nós juntarmos os programas todos do que a gente estava antes na QLBS. Porque eu comecei na QLBS em fevereiro de 1981. Incentivado por Miguel Castro, o nome de Rádio Açores foi nome criado pelo Miguel do Country Castro. Ele é que deu na altura, quando começaste em dia da semana, que era o teu programa? Eu tinha um programa ao sábado, das 2 às 4. Das 4. Mas depois tive, como não havia quem preenchesse nessa altura, porque era a antiga QLBS, era só o Miguel Castro, o Euclides, e depois fazia mais tempo para preencher, até à hora de fechar o Porto Sol, porque a estação QLBS depois só ia do nascer ao Porto Sol. Agora vai mais, porque isto muda, vem direcional, muda de cor. Foi para 5.000 watts, mas não, dos 500 passou para 5.000, mas em direcional. Sabe? Portanto, estiveste esses anos todos sempre na QLBS e depois passaste para a rádio mesmo online. Quando os outros se mudaram para a QAGS, eu estava no grupo. Mas estava no grupo quase clandestino. Sim. Porque eu trabalhava na Semente Chevrolet. Eu precisava da QLBS, que era uma estação local, para promover para os meus anúncios. E por isso eu continuei na QLBS. Claro. Até receber uma carta em que iam acabar com os programas independentes, onde eu concordo que cada qual toma a sua decisão, não tem nada a dizer com isso. Quando estive lá, me serviu. Embora que não foi tanto bom para mim por causa dos carros. Claro. E fui para a QAGS. Foste Eu estive na QAGS 2 anos ou 3 anos. O Euclides já estava lá e depois fiz um programa na QAGS
Parece-me que era o sábado também. E esse programa é que me dava muito trabalho, porque esse programa tinha que ser enviado não no sistema que eu tinha. Claro. Porque o sistema que eu tinha para a QLBS é direto. Claro. Porque eu, nos meus estudos, teria direto. Como na QAGS o Tony Sim, sim. não tinha... não tinha o sistema diferente e depois tinha que ser era gravado e enviado. Internet, E depois eu comecei a enviar no MP3 claro. e a fazer os programas, os programas geralmente foram todos gravados. Claro. Não foram... E diz-me uma coisa, quando começaste na QLBS, já tinhas estúdio ou não? Ias à rádio fazer? Ias ao estúdio? Eu comecei na QLBS, quando eu comecei na QLBS eu era gerente de um farmer grande. Ok. Estive lá 16 anos. E nessa altura, eu ao sábado tirava uma dia de folga, fazia umas voltas, e depois eu é que era o capitão da fragata, depois, claro. E aí comecei na rádio. Eu tive alguns anos. Mas ias à estação fazer o programa? Ia à estação. Não fazias de casa? Não. Quando eu fui para os carros em 88, eu tive que fazer uns estudos em casa para poder fazer direto, porque não podia. Eu não podia. Foi através do telefone e trabalhou muito bem. Claro, trabalhava muito bem. Durante aqueles anos. Aqui na Zona Solar foi o João Silva, do programa Portugal, foi o primeiro a fazer isso. Mas eu recordo-me, eu ainda digo aos meus alunos, quando dava aulas, eu comecei um programa de rádio em 77, pouco antes de começares, com 18 anos, e ia todos os domingos de manhã, fazia das 6 às 7 da manhã, ia todos os domingos de manhã com 7 discos ou 8 fazer 1 hora de rádio, não é? Hoje os telemóveis têm alguns 300... Isto é completamente diferente. A gente não pode... Totalmente diferente. Sim, porque na sua parte é que acompanhou na escola com os rapazes e na rádio desde o princípio. Mas nós tivemos pouco conhecimento do que havia em Tolar. Claro. O que eu não entendo é porque é que não houve, porque é que não houve ainda bem que mais abertura entre nós. Exato. Porque nós fazemos... Era um mundo totalmente diferente. Eu só vinha saber. Eu só quando vim para aqui à AGS é que eu recebia chamadas e pessoas me diziam, como aquela senhora de Manuel Sousa, que eu conheço bem, gostava muito de ouvir a Senhora do Livramento do Camané. E aquela senhora... enchia-me só fazer um programa, sabendo que aquela senhora tinha aquela grande vontade de ouvir aquele artista, dava-me mais força de ir para lá. Mas eu não estava lá. Claro. E já quando ela fazia, eu usava de um sábado para o outro. Nunca, sabia que ela ia ouvir e fazia a saudação. Claro. E aí não e aquela falta de comunicação, aquela abertura, não culpo aqui a AGS, não culpo que a OBS, não culpo qualquer estação de rádio, porque isto era o tempo, era aquilo. Nós estávamos mais isolados, estávamos mais fechados. Depois, eu vi que aqui a AGS, eu não vou citar nomes, a pessoa está presente, mas não vou citar nomes, eu ouvi uma pessoa dizer que aquilo não estava bom. Tinha falado com alguém que não estava bom. Portanto, eu comecei-me logo a preparar com o João Manuel Dias, porque eu precisava da rádio para os anúncios do carro e também para a parte do negócio. Claro. Porque a Rádio Açores ajuda na parte do negócio, conhece bem essa parte do negócio. Depois, o João Manuel Dias, falámos nisso e fiquei para ir para este programa, Rádio Portugal USA, comprei a caixa e comecei parece-me que em agosto. Já depois, em dezembro, o Osvaldo Barinha formou o Rádio Lusolândia, em que ele uma vez falou comigo e não sabia que a gente estava a tal coisa que nós estamos a fazer a mesma coisa e distanciados. Claro. E ele convidou-me para fazer parte da rádio dele. Exato. Uma vez em casa do Manuel, estávamos lá numa festa, e ele disse, eu vou formar o rádio. Ele não sabia o que estava a passar, o que já existia. E tu vais fazer parte da rádio? Eu disse, não. Eu estou com o João Manuel Dias e eu acho que a gente devia se ligar a todos, porque era num site e aquele site fazia com que as pessoas que estavam ouvindo o site ouviam muito melhor. Eu disse, não, eu quero ter uma estação. E ficou em simultâneo. Eu que trabalhamos hoje em simultâneo,
E trabalhou e é bom. Não, e é ótimo, e é ótimo. E é o único meio que nós temos. Está na internet, eu tenho aqui no meu telemóvel, portanto... Então, mas hoje tenho descobri mais ouvintes. Tenho o app e tenho aqui, é interessante, que pode-se ouvir a Rádio Lusalândia, ou a Rádio Portugal USA, ou a Rádio Voz dos Açores de Santa Bárbara, quer dizer, portanto, e muitas vezes as duas estão em simultâneo, mas a de Santa Bárbara está diferente, se quer ouvir uma música, se não quer ouvir, portanto... Desporto, exato, o desporto também é bom. Exato, a Rádio Desporto. Ontem ouvi o relato, foi no Rádio se não quero ouvir o José Ávila e o Val Palhinha a gritarem um para o outro, eu, portanto, passo para a Rádio Voz dos Açores. Mas eu sou ouvinte do teu programa. É só para tu saberes que eu e a minha mulher, aliás, ela é ouvinte do teu programa de princípio ao fim. Eu agradeço. Portanto, e assim eu já posso... Com muito gosto. Mas vamos falar dos momentos que nos restam de uma outra parte... Não vamos classificar a importância. Partes, não é? Tu és um homem multifacetado. Mas é uma outra parte que a comunidade talvez não conheça. Acho que a comunidade de Tolar não conhece, efetivamente. Na tua zona, onde se vê o programa, portanto, em Los Banos e Rio Mar, etc., conhece, que é o teu trabalho com a assistência pública no que concerne, portanto, para além de ter sido, e não sei se ainda és, mas foste durante muitos anos diretor na Casa dos Açores. Fui presidente e secretário. Tu deste a vida à Casa dos Açores, convém aqui dizer, o Vital Bastelino deu vida à Casa dos Açores quando a Casa dos Açores estava um bocadinho em baixo. Todos demos um bocadinho. Mas deste um bocado. Todos demos um bocadinho. Vieste revitalizar, a Casa dos Açores estava problemática, portanto, a verdade seja dita. Não precisas não adiciones comentário, o comentário é meu e sou responsável por ele. Mas depois, na Casa dos Açores, e não só, o teu trabalho na rádio, o teu trabalho como vendedor de carros, etc., tens feito um trabalho notável com a assistência de pessoas para terem a cidadania americana. Fala-me um bocadinho como é que isso aconteceu. Aconteceu foi em 1988. Portanto, eu já venho a fazer 30 anos. A fazer serviço da ajuda à imigração para um advogado, o Axel Gomes Interlock. O anunciava. E veio um primo meu de Portugal para aqui, ilegal. E depois não havia maneiras de legalização. Acontece é que o Axel Gomes, por qualquer motivo, falei com ele, porque ele jogava ao futebol e eu arbitrei uns jogos, e aí é que a gente conhecemos. E eu estava a falar com ele sobre isso, ele disse, hey, vai às minhas offers. Eu tenho algumas ideias, something for you, for your cousin. Porque queria fazer era a carta de chamada. Claro. Porque o que é que podia fazer? Não, a imigração abriu um programa, quem trabalhasse de maio de 85 a maio de 86, 30 dias ou mais na agricultura, não importava a maneira de justificação de entrada. Podiam estar até fora do país, mas que tinham trabalhado. Pois acontece, é que eles vieram para cá, fiz para o meu primo, depois a mulher do meu primo disse a toda a gente lá em São Jorge, eu fui lá em agosto, toda a gente sabia, eu ia para um lado, para o outro lado dizia, eu vou para a América e vou precisar de ti. Isso aconteceu, e depois aí é que, nessa altura, felizmente, se legalizou 67 famílias. Estão espalhadas aqui no Vale de São Joaquim. 67 famílias. Yes. Muitos foram depois para São José, outros voltaram. Tem pessoas na Califórnia. Tem pessoas às vezes que estão em certos lugares e dizem, não me conheces? Fico sem os conhecer, porque foi uma coisa que eu tive 3 dias ou 4 dias com eles no processo. Claro. E eles disseram-me que... eles disseram, o senhor é que me ajudou a ficar aqui. Isso não importa, interessa que eles estão aqui. Depois veio uma lotaria, em que eu preenchi a lotaria. Essa lotaria, em que eles estão a falar agora, e já ouvi anúncios na lotaria, não trabalha. O Trump fechou, como sabe, mas mesmo antes não trabalhava. Trabalhou porque a entrada não interessava onde eles estivessem. Depois, quando foi os últimos 2 à imigração, com tudo preparado, não classificaram, porque já estavam a tempo demais e eles passaram a lei que a pessoa tinha que estar dentro deste país, mas nas condições de visita legal. Portanto, já tinha acabado o tempo, não classificavam. Portanto, se for de fora e for aplicado lá sim, mas aqui eu não preencho a ninguém para isso. Claro. Depois partiu na naturalização. Fui a Boston, mas eu já tinha feito isso muitas vezes no passado, incluindo o meu irmão, que já era uma pessoa de idade, vir aqui para Fresno, depois a doutora Graça Castanho, me incentivou mais. Em Boston,
que fui lá um conselho Conselho Mundial da Humanidade, okay. Onde o Eclipse também foi. Exato. E então, aí, ela pediu muito, porque havia um rapaz que tinha sido deportado, que tinha 30 anos e o caso tinha sido um caso injusto, de uma certa maneira, mas ela que queria, talvez era muito tarde, era fazer com que todas as pessoas que tivessem, que pudessem se legalizassem. E é o que ela me pediu, e foi o que eu comecei a fazer. Fiz assistência ao imigrante, por exemplo, na Casa dos Açores, onde essa assistência ao imigrante era isso, não cobrava um centavo, nem a casa cobrava também. Claro. E então comecei com as pessoas e agora continuo a fazer independentemente, num maior número de pessoas, porque tem muita gente que se estão a legalizar que não acreditavam que aquilo tem que ter um processo e que aquele processo que com vontade se pode fazer, pode-se passar. Só ia preparos, gravei um CD em português, tenho uma tradução, estou agora a acabar a segunda, porque vejo que a segunda que vai ser melhor, porque tem as perguntas em inglês, porque tem perguntas e respostas em inglês e depois tem português, perguntas e respostas, para eles se entenderem mais. Porque se eles souberem a pergunta, quase toda a gente sabe um bocadinho de inglês. Claro. Só eu, quando vou fazer uma entrevista, esquece-me ali. Portanto, tu vais com as pessoas à imigração. Eu preencho os formulários. Exato. Se o que é para mim, eu faço, Sim. Que é o N400, claro. Ou mesmo o N130, que é as formas para o cartão verde ou naturalização. Isso eu faço. Quando é para um casamento, que é um casamento que é para o cartão verde para a primeira vez, eu meto no advogado. Claro. Eu vou representar o advogado, mas eu não tomo a responsabilidade de uma coisa que precisa mais força. E é isso o que acontece na imigração. As pessoas, agora no dia 23, tenho 5, tem mais 2 marcadas e tem sempre pessoas que estão aí. Eu acho que aconselhava-me mais pessoas todas. Eu conheço as pessoas aqui do Telar da imigração, porque eu fazia voluntário para a imigração. Pois. Eu é que estava à porta, quando era nas cerimónias de jurar a bandeira, eu é que verificava todos aqueles que se punham em linha e assinava os papelinhos para saber se eles tinham aquilo preenchido até o dia. Vital, o nosso tempo está mesmo a terminar. Não. Muito obrigado pela tua presença. Tens que prometer que voltas cá, para que eu penso que precisamos fazer um programa só sobre a migração e a questão das idades e tudo isso. Portanto, prometo-me que nos próximos 2 meses a gente vai se manter em contacto. Quando eu estiver a ouvir o teu programa, eu vou-te chatear e mando-te um e-mail para tu pôres lá uma canção do Camané, também gosto muito do Camané. E voltamos aqui a falar, portanto, porque é uma questão muito importante, como diz o Vital Marcelino, e com toda a razão, é importante que nós, de facto, tenhamos a cidadania americana. Muito obrigado, Vital. Muito obrigado aos nossos amigos telespectadores, foi com muito gosto que estivemos na vossa companhia. Foi o programa Os Portugueses no Val. Até sempre.